Isso tem acontecido bastante, é muito relatado pelos nossos pacientes, porque a COVID ela traz outras complicações que existe um termo hoje muito utilizado que é chamado de a COVID longa. A COVID longa ela traz sequelas que aquela pessoa que teve uma doença naquele momento, precisou de uma internação, teve a infecção com o COVID, e ela precisou passar um tempo internada e ao voltar para casa ela lida com sequelas de um longo período de internação e também sequelas que a própria infecção causada pelo SARS-CoV-2, levando a doença COVID, trouxeram. E aí esse paciente chega num momento em que ele volta para casa, ele passou um período às vezes mais de 40 dias no hospital, 50 dias no hospital, precisando de um atendimento muito especializado, que é quando ele fica muitas vezes nas unidades de terapia intensiva. E nessas unidades de terapia intensiva é um momento em que ele precisa muitas vezes receber um suporte para respirar, que é um suporte ventilatório. Ele fica acamado durante esse tempo todo, recebendo muitas medicações, e isso traz um comprometimento em vários sistemas, e acometendo muitas vezes o sistema músculo-esquelético. Aí ele volta para casa muitas vezes com uma dificuldade de andar, cansado, não tem disposição para voltar à rotina dele. Aí ele começa a lidar com uma outra realidade quando ele chega em casa. Os sintomas mais comuns que são relatados pelos pacientes, ele sente um cansaço intenso, então qualquer coisa que ele pense em fazer no dia a dia dele, que ele já estava acostumado, ele passa a ter dificuldade a realizar essas atividades. Por exemplo, ele fala, eu quero sair para ir ao mercado, eu estava acostumado a fazer isso, ele passa a ter dificuldade, ter uma limitação pelo cansaço e muitas vezes por sentir uma sensação de fraqueza generalizada. Isso faz com que ele não se sinta capaz de realizar as coisas. Então isso é uma limitação bastante presente nesses pacientes, nesse momento pós-alta. Além disso, outras complicações podem surgir, como complicações cardíacas, complicações renais, que vão surgindo e fazem com que esse paciente, muitas vezes, ele precise manter todo o acompanhamento médico a longo prazo. E um acompanhamento, ele passa a ter a necessidade de ter um acompanhamento, muitas vezes, de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo nesse momento de recuperação. É um processo que a gente chama de um processo de reabilitar. Esse paciente vai precisar ser reabilitado para conseguir voltar às atividades que ele costumava fazer. Pensando nessa equipe multidisciplinar e pensando que a gente tem um tratamento em que ele vem de uma equipe médica, ele vai ter um médico de referência, muitas vezes ele vai precisar de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele vai cuidar da parte músculo-esquelética e da parte respiratória desse paciente. Quando a gente pensa do sistema músculo-esquelético, se ele tem uma fraqueza importante, a fisioterapia vai ajudar fazendo exercícios específicos, preparando esse paciente para voltar a uma vida ativa. Muitos pacientes, eles estavam numa fase em que poderiam estar trabalhando, levando uma vida normal e de repente eles foram pegos aí com a doença que levou a um período longo de internação e nessa fase de recuperação ele precisa melhorar o seu sistema musculoesquelético, melhorar o seu condicionamento físico, melhorando a parte cardíaca, a parte respiratória, com uma orientação específica do fisioterapeuta para que ele faça o exercício da melhor forma, da forma mais segura, para ele poder voltar às suas atividades do dia a dia. A fisioterapia, ela entra com um papel muito importante nessa fase desse paciente, porque o paciente ele não sabe o que fazer, nem os familiares. Como a debilidade dele às vezes é tão importante, vem um medo junto. Ele fala, nossa, eu não consigo fazer isso, o que eu faço agora? Então o fisioterapeuta ele vem como um mediador para dar a dose ideal de exercício para ele. Então ele vai ver o que aquele paciente precisa
para ele se sentir bem. E aí ele vai dosar, vai falar assim, vai dar orientações para esse paciente, qual que é o melhor exercício para ele ganhar, por exemplo, força nas pernas, para ele melhorar a capacidade dele respirar melhor. Vai orientá-lo, por exemplo, a conseguir fazer as atividades que ele está acostumado no seu dia a dia, voltar de forma gradativa, aprendendo a respeitar o cansaço. E isso é muito importante porque às vezes o paciente ele tem tanto receio que aí ele pensa que não vai fazer nada. Você, então melhor eu não fazer nada porque eu me canso, eu me sinto mal. E se ele fica nessa posição de não fazer nada, ele entra num ciclo vicioso, que é o eu não faço nada, só que eu também não melhoro. E o melhorar nessa fase exige que ele ganhe força e melhore a capacidade do coração e do pulmão dele. Isso a gente chama de melhorar o condicionamento físico desse paciente. Os benefícios é para que aquele indivíduo que está passando por isso, ele saiba que fazendo a fisioterapia, fazendo os exercícios de forma adequada, aos poucos ele vai conseguir retornar à vida dele que ele tinha antes. Então ele vai conseguir voltar a trabalhar, ele vai conseguir voltar a andar da melhor forma, ele vai conseguir respirar da melhor forma, mas isso leva um tempo. Então o tratamento da físio, eu gosto muito de usar quando eu atendo pacientes, que ele vai ter que ter paciência, é um momento em que ele vai ter que ter muita paciência e saber que os ganhos vão acontecendo dia após dia, que ele vai conseguir chegar lá. E o comprometimento dele com esse momento que ele está passando, a vontade de melhorar é muito importante, vai trazer um resultado muito maior com a orientação do fisioterapeuta, orientando o que ele tem que fazer e aquele comprometimento dele sabendo que tem que ter paciência que ele vai conseguir chegar lá. O que eu recomendo para você que passou por uma situação em que você permaneceu muito tempo internado, você teve o Covid, está em casa e não sabe nem por onde começar, eu recomendo que você aceite essa situação, respeite esse seu momento, mas vamos pensar o que você pode fazer daqui adiante. Então, se você tem atividades ao longo do seu dia, que você faz, por exemplo, na sua casa, que você espace essas atividades. Então, você não precisa fazer tudo num único horário. Eu quero fazer tudo agora de manhã, eu quero acabar as minhas atividades do dia. Não, respeita o seu cansaço e vá dividindo essas atividades ao longo do dia. Isso vai te ajudar a respeitar o seu corpo, a respeitar o seu cansaço, mas ao mesmo tempo você vai estar cada vez fazendo um pouquinho mais. Então, manter aquilo que você costumava fazer de uma forma diferente é um processo que você vai passar. E outra coisa que é uma recomendação muito importante, o cansaço ele está presente. Então, se esse cansaço está presente, aprender a respeitar o cansaço e nunca chegar no limite da exaustão ou de um cansaço muito grande. Respeite o seu momento de fazer os exercícios, seja uma caminhada, seja ir a um mercado, seja você ter que ter um convívio ali social, vá ao seu limite no sentido de, eu estou um pouco cansado, eu vou até aqui. E não chega no máximo do seu esforço, não, eu quero tentar um pouco mais e chegar às vezes num nível de esforço que te leve a um cansaço muito intenso ou até aquela sensação de chegar ao final do dia e falar, eu estou exausto. Então, qual que é a recomendação? Respeite o seu momento, faça os exercícios, as suas atividades do dia a dia de forma gradativa, não chegando num limite de cansaço extremo. Mas é importante sempre estar fazendo aos pouquinhos e não ficar parado esperando o sintoma sumir sozinho, que ele não vai sumir sozinho, vai ter que recuperar força, vai ter que recuperar condicionamento.